Olá! Neste vídeo será abordado o conteúdo Critérios de teste da técnica funcional. Nele, serão apresentadas definições acerca de teste de software e aspectos teóricos sobre técnicas e critérios de teste, especificamente da técnica funcional e dos critérios conhecidos como particionamento de equivalência, análise do valor limite e teste funcional sistemático. Inicialmente, cabe definir teste de software. O teste de software é uma atividade essencial e igualmente a mais difundida para a garantia da qualidade de produtos de software. Esta atividade é dita dinâmica, uma vez que engloba a execução e não somente a análise estática de um programa ou modelo utilizando dados de entrada específicos e a verificação de seu comportamento, se corresponde ao esperado. Na literatura podem ser encontradas definições variadas sobre qual seria o objetivo da atividade de teste. Uma das mais conhecidas é a de que o teste não busca mostrar que um programa está correto, pois existem limitações teóricas e práticas para isso, algumas das quais serão comentadas mais adiante, mas sim revelar a presença de defeitos caso estes existam. Sabendo disso, nesta imagem é representado um cenário típico da atividade de teste. Os elementos desse cenário são: considerando um modelo ou programa P, define-se domínio de entrada, denotado por D de P, como conjunto de todos os possíveis valores que podem ser utilizados para executar P, e como domínio de saída, D de S, o conjunto dos possíveis resultados produzidos por P. Já um dado de teste, D, consiste em um elemento do domínio de entrada, enquanto um caso de teste corresponde a um par formado por um dado de teste D e pelo resultado esperado para a execução de P com esse dado, denotado por S de D. Ou seja, um par formado por um elemento do domínio de entrada e pelo elemento correspondente do domínio de saída. Já um conjunto de teste, ou conjunto de casos de teste, aqui denotado por T, corresponde ao conjunto de todos os casos de teste utilizados durante a atividade de teste. Por sua vez, é chamado de oráculo o instrumento, seja este um testador humano ou uma ferramenta automatizada, que decide se a saída obtida a partir de uma determinada execução de P corresponde à saída esperada. O oráculo pode se basear para isso na especificação do programa ou em outro artefato que defina o seu comportamento. Conhecendo os elementos apresentados, um cenário típico da atividade de teste pode ser conceituado da seguinte forma: tendo sido definido a partir do domínio de entrada um conjunto de casos de teste T, executa-se o programa em teste P com T e verificam-se os resultados obtidos. A verificação da corretude de uma execução é realizada por um oráculo O, que se utiliza das especificações ou de outro artefato que define o comportamento de P. Caso o resultado da execução de P coincida com o esperado, então nenhum erro foi identificado, ocorre sucesso. Por sua vez, se para algum caso de teste o resultado diferir do esperado, então um defeito foi revelado, ou seja, uma falha foi evidenciada. Por exemplo, considere um programa que calcula a potência de 2 e o seguinte caso de teste, composto por um dado de teste de valor 5 e o resultado esperado para ele, 5 ao quadrado, 25. Ao executar P com o dado de teste 5, caso o resultado obtido seja 25, ou seja, igual ao esperado, ocorrerá sucesso. Caso contrário, ocorrerá uma falha. No caso de falha, o dado da execução pode auxiliar então na localização e posterior correção do defeito ocorrido. Conforme já comentado, a atividade de teste objetiva revelar defeitos caso esses existam. Para garantir a ausência, a inexistência de defeitos em um programa ou modelo P, seria necessário realizar um teste dito exaustivo, ou seja, executar P com todos os elementos do seu domínio de entrada. Contudo, ocorre que a cardinalidade do domínio de entrada, ou seja, a quantidade de elementos desse conjunto, torna isso impraticável, pois ela costuma ser muito grande. Pensando no exemplo anterior, de um programa que simplesmente calcula potências de 2, se considerado como domínio de entrada o conjunto dos números reais ou o conjunto dos números inteiros, nós já teríamos um domínio de entrada de tamanho infinito, pois esses são conjuntos infinitos.
Assim, sabendo que o teste exaustivo é impraticável, busca-se então identificar e utilizar um subconjunto reduzido do domínio de entrada, que demande o mínimo de tempo e esforço para a atividade de teste, mas que, ao mesmo tempo, apresente uma alta probabilidade de revelar defeitos. Nesse sentido, emprega-se a ideia de subdomínios de teste, onde cada subdomínio consiste em um subconjunto de DDP com dados de teste semelhantes, ou seja, para os quais se espera um mesmo comportamento de P. A ideia é de que um conjunto de teste formado por um elemento de cada subdomínio seria bastante reduzido em relação ao domínio de entrada, mas de certo modo o representaria em sua totalidade. Sabendo disso, surge então a necessidade de se criar mecanismos para a identificação de subdomínios de teste. Para tal, são estabelecidas regras, conhecidas como critérios de teste, as quais costumam definir requisitos para decidir quando dados de teste devem ou não estar em um mesmo subdomínio. Em geral, os dados que satisfazem um determinado requisito são considerados pertencentes ao mesmo subdomínio. Devido à sua importância, existem diversos critérios de teste, sendo esses costumeiramente agrupados em técnicas que são complementares e diferenciadas pela fonte ou tipo de informação utilizada para estabelecer os subdomínios. Neste vídeo, será apresentada a técnica funcional e três de seus critérios: particionamento de equivalência, análise do valor limite e teste funcional sistemático. Sobre os critérios de teste da técnica funcional, cabe destacar que estudos apontam que esses são os mais empregados na indústria, bem como os mais abordados em currículos acadêmicos. Ainda, os dois primeiros são os mais utilizados em empresas brasileiras, sendo que os três são globalmente os mais abordados em cursos superiores. Mas no que consiste a técnica funcional? Esta é uma técnica na qual os subdomínios de teste são estabelecidos unicamente a partir das especificações do programa, não sendo considerados detalhes de sua implementação e estrutura interna para tal. Por causa disso, disse que o sistema é considerado como uma caixa preta, um outro nome dessa técnica, já que os dados de entrada são fornecidos e os resultados obtidos a partir da execução do programa são comparados aos esperados. Isso sem que se saiba exatamente como ocorre o processamento dessa entrada. Assim, nesta técnica são identificadas as funções que o software deve executar, com base nas especificações, e criados casos de teste para avaliação dessas. Desta forma, a técnica visa revelar principalmente defeitos relacionados a funções incorretas ou faltantes, erros de comportamento, de desempenho e interface. Ainda, por se basear unicamente em especificações, ela apresenta algumas vantagens e desvantagens relacionadas a isso. Como vantagens, pode-se destacar o fato dela poder ser aplicada para softwares desenvolvidos em qualquer paradigma de programação, dado que ela não considera detalhes de implementação e estrutura interna, e em todas as fases de teste, ou seja, desde estágios onde somente estão finalizadas pequenas partes do sistema, até fases onde o software está completo e integrado. Por sua vez, são desvantagens: a dependência desta técnica em relação a boas especificações de requisitos, pois se as especificações estão incompletas ou incorretas, isso impacta diretamente a capacidade de definição dos casos de teste e sua qualidade. E o fato de seus critérios não poderem garantir que partes críticas e essenciais do código sejam exercitadas, testadas, uma vez que a técnica não considera o código em si. Sabendo disso, o primeiro critério da técnica funcional que será abordado é o particionamento de equivalência. Esse critério busca determinar os subconjuntos de teste através do particionamento, ou seja, da divisão do domínio de entrada em classes de equivalência, que são conjuntos cujos elementos são tratados da mesma maneira de acordo com a especificação do programa. Esse critério pressupõe a execução de dois passos. No primeiro, são identificadas as classes de equivalência. Para isso, cada condição de entrada deve ser analisada e particionada em dois ou mais grupos. Essa análise é realizada usualmente buscando-se por termos nas especificações que indiquem que os dados, que podem ser números, caracteres alfanuméricos, faixas de valores, etc., são processados de uma mesma forma. Já no segundo passo, são definidos os casos de teste com base nas classes
estabelecidas no passo anterior. Imagine então o domínio de entrada de um programa composto por vários dados de teste, representados aqui por círculos. No primeiro passo, seriam analisadas as especificações do programa e dividido esse domínio em classes onde os dados são processados da mesma forma, o que é representado aqui por cores. Feito isso, no segundo passo, são definidos casos de teste que contemplem todas as classes equivalência e gerem, ao mesmo tempo, uma redução da quantidade de dados necessários ao teste em comparação ao domínio da entrada original. Em relação ao passo 1, para auxiliar a identificação das classes de equivalência, existem diretrizes, ou seja, orientações do que deve ser realizado em determinadas situações. Diretrizes conhecidas são: se a condição de entrada especificar um intervalo de valores, deve-se definir uma classe válida e duas inválidas. Exemplo: considere a condição: a nota atribuída a um aluno deve ser entre 0 e 10. Essa condição se refere a um intervalo de valores, os valores entre 0 e 10. Organizando essa informação em uma reta numérica, percebe-se que os valores podem ser divididos em três classes: uma válida, com dados a serem aceitos pelo programa, que compreende os valores entre 0 e 10, incluindo estes, e duas inválidas, com dados que devem ser recusados pelo programa, uma para valores inferiores a 0 e a outra para valores superiores a 10. Já se a condição de entrada especificar uma quantidade de valores ou requerer um valor específico, deve-se definir uma classe válida e duas inválidas. Exemplo: para a condição a matrícula deve ser formada por 8 dígitos, seriam criadas as classes matrícula com 8 dígitos, válida, matrícula com menos de 8 dígitos, inválida, e matrícula com mais de 8 dígitos, inválida. Se a condição de entrada especificar um conjunto determinado de valores e o programa puder manipulá-los de forma distinta, deve-se definir uma classe válida para cada um dos valores e uma inválida para outro valor. Exemplo: para a condição o conceito final de um aluno pode ser A, B, C ou F, seriam criadas as classes válidas A, B, C e F e uma classe inválida com valor distinto, como X. Por fim, se a condição de entrada for booleana, especificar uma situação do tipo deve ser de tal forma, deve-se definir uma classe válida e uma inválida. Exemplo: para a condição o primeiro dígito da matrícula deve ser uma letra, seriam criadas as classes primeiro dígito é uma letra, válida, e primeiro dígito não é uma letra, inválida. Identificadas as classes de equivalência, para a definição dos casos de teste, orienta-se a realização dos seguintes passos. Primeiramente, atribuir um identificador único a cada classe, para que seja possível identificar facilmente a qual classe um caso de teste se refere. Em seguida, enquanto existirem classes válidas ainda não cobertas, ou seja, contempladas por casos de teste, deve-se definir um novo caso de teste que cubra o maior número possível de classes válidas ainda não cobertas. Isso justamente devido à busca pela criação de um subconjunto de casos de teste com o menor tamanho possível. Por fim, para cada classe inválida, deve-se definir um caso de teste que a cubra de modo exclusivo. Isso se mostra necessário, pois é importante que seja garantido que um elemento de uma classe inválida não mascare a validação de outra classe inválida, dado que uma pode conter um defeito, enquanto outra não. Um exemplo desse processo para a condição já apresentada, a nota atribuída a um aluno deve ser entre 0 e 10, é o seguinte. Como visto anteriormente, para esta condição devem ser estabelecidas três classes, sendo no primeiro passo definidos então identificadores para elas, aqui C1, C2 e C3. Já no segundo passo, definem-se casos de teste para as classes válidas, que neste caso é uma classe única C1. Aqui, optou-se pelo dado 7, uma nota entre 0 e 10, e o resultado esperado, que é o aceite da entrada pelo programa. No terceiro passo, define-se então um caso de teste para cada classe inválida, uma nota menor que 0, cobrindo C2, e outra maior que 10, cobrindo C3, sendo esperado em ambos os casos que o programa recuse essas entradas.
Algumas considerações finais sobre particionamento de equivalência. Esse critério é adequado para aplicações em que as variáveis de entrada podem ser identificadas facilmente e assumem valores específicos. Seus pontos fortes são permitir a criação de um conjunto de teste reduzido em relação ao domínio de entrada, bem como a definição dos casos de teste somente com base em especificações. Já seus pontos fracos, além dos mencionados para critérios em geral da técnica funcional, são que uma especificação pode sugerir que um grupo de dados seja processado da mesma forma, mas na prática isso pode não ocorrer. Esse critério não é facilmente aplicável quando o domínio de entrada é simples, mas o processamento é complexo, e ele não fornece diretrizes para a determinação dos dados de teste e para a identificação de combinações entre eles que possibilitem a cobertura das classes de um modo mais eficiente. O segundo critério a ser abordado é a análise do valor limite. Sabe-se que casos de teste que exploram condições limite, ou seja, valores exatamente sobre ou imediatamente acima ou abaixo dos limitantes, que são as bordas das classes de equivalência, são mais prováveis a encontrar defeitos do que aqueles que não avaliam tais condições. A análise do valor limite se utiliza desta informação e complementa o particionamento de equivalência, apresentando inclusive vantagens e desvantagens similares às desse critério. As diferenças em relação a eles são que a análise do valor limite apresenta diretrizes, orientações para a definição dos dados de teste. Esse critério recomenda que devem ser selecionados os dados de teste de forma a explorar os limites das classes de equivalência, e não de forma aleatória, como ocorre no critério anterior. Outra diferença é que, além do domínio de entrada, o domínio de saída também deve ser considerado para a derivação dos casos de teste. Da mesma forma como no particionamento de equivalência, também existem diretrizes para a análise do valor limite, sendo elas: se uma condição de entrada especificar um intervalo limitado por valores A e B, devem ser criados casos de teste com os valores A e B, bem como com os valores imediatamente acima e abaixo destes. Considerando novamente a condição, a nota atribuída a um aluno deve ser entre 0 e 10, sabe-se que são três as classes de equivalência relacionadas. Os limites dessas classes são os valores 0 e 10, devendo-se criar casos de teste com esses dados. Já os valores imediatamente acima dos limitantes, considerando uma precisão de uma casa decimal, são 0,1 e 10,1, enquanto os inferiores são menos 0,1 e 9,9. Para esses quatro valores, também devem ser criados casos de teste. Assim, segundo a análise do valor limite, para este exemplo seriam necessários criar 6 casos de teste, e com exatamente esses valores. Por sua vez, se uma condição de entrada especificar um conjunto ou quantidade de valores, deve-se exercitar os valores mínimo, máximo e os imediatamente acima e abaixo destes. Exemplo: para a condição "o arquivo pode conter entre 1 a 255 registros", seria necessário o teste de arquivos com 1 e 255 registros, valores mínimo e máximo, 0 e 254 registros, valores abaixo dos limitantes, e 2 e 256 registros, valores acima dos limitantes. Além disso, também deve-se utilizar as diretrizes anteriores para as condições de saída. Exemplo: se um sistema deve apresentar os resumos dos artigos mais relevantes, um máximo de 4, a partir de uma busca realizada pelo usuário, devem ser criados casos de teste que retornem 0, 1, 3 e 4 resumos, devendo-se também tentar gerar uma situação na qual o sistema retorne 5 resumos, ou seja, uma saída inválida. Tentativas de geração de saídas inválidas, como esta dos 5 resumos, são interessantes, mesmo que nem sempre seja possível gerar resultados fora do intervalo de saída esperado. Já se a entrada ou saída for um conjunto ordenado, como um arquivo sequencial, uma lista linear, etc., deve-se atentar para o teste do primeiro e do último elementos do conjunto. Por sua vez, se as estruturas de dados internas do programa prescreverem limites, deve-se lembrar de testar essas estruturas em seus limites também. Por exemplo,
Para uma tabela que pode armazenar no máximo 50 entradas, testá-la com 49, 50 e 51 entradas. Por fim, para a definição de outras condições limite, deve-se utilizar a intuição. O último critério a ser mencionado, o teste funcional sistemático, combina o particionamento de equivalência e análise do valor limite, apresentando vantagens e desvantagens similares. Contudo, diferentemente dos anteriores, esse critério busca minimizar o problema conhecido como mascaramento de falhas por defeitos coincidentes. Esse problema diz respeito ao fato de que um programa com defeito pode apresentar, por uma coincidência, um resultado correto ao ser executado com um determinado dado de entrada. Assim, ao se utilizar este dado em questão, o defeito não seria revelado. Visando minimizar esse problema, o teste funcional sistemático requer que, após o particionamento dos domínios de entrada e saída, sejam escolhidos ao menos 2 casos de teste de cada classe de equivalência. Isso aumenta a chance de se revelar defeitos sensíveis a dados e a probabilidade de se obter uma melhor cobertura de teste. Além disso, esse critério também apresenta diretrizes, principalmente com base nos tipos de dados. Para valores numéricos, recomenda que, para o domínio de entrada, sejam selecionados valores de entrada da seguinte forma: para valores discretos, testar cada um deles, e para um intervalo de valores, testar os extremos e um valor no interior do intervalo. Já para o domínio de saída, selecionar entradas que gerem saídas da seguinte forma: para valores discretos, gerar cada um deles, e para um intervalo de valores, gerar cada um dos extremos e ao menos um valor no interior do intervalo. Em relação a números reais, deve-se analisar seus limites, mesmo que a verificação possa não ser exata em decorrência de sua forma de armazenamento. Para isso, é necessário definir uma margem de erro, de modo que, se ultrapassada, o valor possa ser considerado uma entrada distinta. Ainda, deve-se selecionar números reais bem pequenos e o valor zero. Já para tipos e valores diferentes, como espaço em branco, que pode ser interpretado como zero em um campo numérico, devem ser explorados na entrada e saída. Casos especiais como zero devem ser selecionados individualmente, mesmo que estejam dentro de um intervalo de valores. Caso um valor seja armazenado em campo com limitação de bits, para garantir que esse seja armazenado e recuperado corretamente, deve-se selecionar valores nos limites da representação binária dos dados. Já valores ilegais devem ser incluídos nos casos de teste, de modo a garantir que o software os rejeita. Adicionalmente, também deve-se tentar gerá-los como saídas, o que não deve ocorrer. Para dados do tipo texto ou string, deve-se explorar comprimentos variáveis, incluindo a ausência de caracteres, strings de tamanho zero, bem como validar seus caracteres, uma vez que as entradas podem ser apenas alfabéticas, em outros casos alfanuméricas, possuírem caracteres especiais, etc. Por fim, para arranjos, vetores, seus elementos devem ser testados como se fossem variáveis comuns, seguindo as diretrizes já apresentadas. Já em relação ao tamanho, devem ser testados com tamanhos intermediários, mínimo e máximo. Como fechamento ao que foi exposto, e utilizando novamente a condição a nota atribuída a um aluno deve ser entre 0 e 10, ao comparar os três critérios, tem-se que, do particionamento de equivalência, são definidas 3 classes e definido um caso de teste para cada uma delas, mas não existem recomendações acerca de qual dado de teste deve ser escolhido em cada classe. Já a análise do valor limite se utiliza das classes de equivalência, mas define quais dados devem ser tomados, os limites e os valores imediatamente acima e abaixo desses. Por fim, no teste funcional sistemático, também são respeitadas as classes, os limitantes, mas adicionalmente é requerida a definição de ao menos 2 casos de teste para cada classe de equivalência. Recomenda-se o teste do valor zero, como os valores são reais e também por ser um caso especial, bem como o teste não somente dos extremos do intervalo, mas de ao menos um valor no seu interior, incluindo o teste de valores diferentes, como o espaço, caso aplicável. Com isso, percebe-se que os critérios são complementares. Por fim, estas são as referências utilizadas nesse vídeo, nas quais poderão ser encontrados detalhes adicionais sobre os assuntos abordados. Bons estudos e até mais!